Romanos capítulo 1. A Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A Bíblia diz que aqui na terra não há conhecimento de Deus. Na terra não está tendo mais o conhecimento e nem sequer estão se preocupando em andar no temor do Senhor. O profeta Oséias falou no seu livro que na terra só permanece o perjurar, o mentir e o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. O ser humano está cada vez mais desonrando a Deus, desonrando aquilo que Deus, pela sua misericórdia, deixou escrito. Não querem saber da palavra de Deus, tem nojo quando ouvem a verdade, passam longe para não suportar ouvir o que Deus está falando através da sua palavra, zombam, escarnecem, eles até murmuram, porque são homens irreconciliáveis, homens sem afeto natural, detratores. Eles projetam males dentro do seu coração, provocando a ira de Deus. Mas Deus que conhece, porque nenhuma criatura está patente ou nua diante de Deus. Deus conhece tudo. Deus conhece o que o homem projeta no seu mais íntimo e profundo coração. Deus sabe que o ser humano, por mais que ele viva num tempo ignorante, no tempo da ignorância do seu coração, Deus está dando a oportunidade para que o homem conheça o amor da verdade. O amor da verdade só é conhecido quando o homem peça diante de Deus a sua misericórdia e encontre graça aos olhos de Deus, e encontre o arrependimento. Porque se você persistir na dureza do seu coração, se você persistir em violentar as leis de Deus, em seguir os desígnios do seu coração, Deus endurecerá o seu coração, para que você também seja destruído pela ira e o furor dele, porque Deus não terá por inocente o pecador. Os homens estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, falou o apóstolo Paulo. Estão correndo de uma parte para outra, estão só buscando o que pertence a si, mas está esquecendo do juízo eterno, da lei santa de Deus, da lei de Deus, deste santo mandamento. O homem está escarnecendo, o homem não quer crer que Deus ainda mata, o homem não quer acreditar que Deus coloca enfermidade no homem, o homem não quer crer que Deus traz as pestilências sobre o ser humano. O país está vivendo uma miséria, o país está vivendo uma desgraça, porque está venerando uma rainha e não o seu Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor.
mas estabeleceram uma senhora para poder regir os estatutos e os rudimentos do ser humano. Colocaram uma mulher no centro da adoração e tirou o Senhor que é devido a ele, a tributa digna, majestade, glória e honra. Mas está trocando a verdade de Deus pela mentira do diabo. A Bíblia diz em João 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Mas o ser humano, ele não quer crer na verdade, porque a verdade, ela mostra a outra face do ser humano, a face que o homem, por ver ele, não conhece, mas que Deus sabe muito bem quem ele é, porque ninguém passa desapercebido diante de Deus. Deus conhece o que você pensa, Deus sabe como você levanta, como você senta, como você anda, como você se posta diante dele. Porque se você se apresentar a Deus com as mãos sujas e o coração imundo, você nunca verá a face de Deus. Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista Davi falou que quem chegará ao monte do Senhor e no lugar santo de Deus? Só aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. De outra forma, o homem nunca vai conhecer a Deus. O profeta Oséias falou no seu livro, no capítulo 6, versículo 3: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Mas ninguém quer ter conhecimento de Deus. Por isso que eu li aqui em Romanos capítulo 1 e versículo 28, Paulo falou: visto que eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim também Deus os abandonou às suas paixões infames, à sua sensualidade, ao seu pecado, ao seu prazer. Aquilo que você mais gosta, Deus os abandonou, porque não quer ter conhecimento de Deus. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus, ele não vive mais no engano, na mentira. Ele não é iludido pelos falsos profetas. Tentaram comprar o profeta Eliseu com dinheiro, tentaram oferecer para ele, bajulando o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu falou para aquele rei Naamã, aquele príncipe Naamã: não quero o seu dinheiro, não quero as suas oferendas, não quero o seu banquete, não quero nada seu, porque não foi eu que fiz tal milagre, foi Deus, o Senhor dos exércitos. Mas se fosse hoje oferecer para o homem, ele de bom grado ainda receberia, ainda passava até o número da conta bancária para que depositasse nela. Mas o servo de Naamã, aliás o servo de Eliseu, ele viu que aquilo era bem bom, aquele dinheiro iria lhe servir para alguma coisa. Para o profeta não interessava, porque o profeta é Deus que alimenta ele, é Deus que dá a condição e o recurso para o profeta, porque ainda que falte a água, ainda que falte o pão, Deus traz povos para poder o alimentar em meio à sequidão. Porque profeta de Deus não mendiga, profeta de Deus não bate portas, o profeta de Deus é o próprio Deus que o alimenta, é o próprio Deus que traz o alimento. A Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi falou: fui moço e hoje sou velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, porque o profeta Abacuque disse: o justo viverá da fé. É pela fé, de glória em glória, de fé em fé, e o justo vive pela fé. É pela fé que Deus trouxe a existência ao coração do homem, para ele crer que futuramente ele traria para recompensar o trabalho dos profetas, e aquela esperança que eles tinham na recompensa de um justo, ele vir sobre a plenitude dos tempos. Por isso que Jesus se manifestou em glória, porque mesmo ele estando no corpo do homem, no corpo físico de um homem, ele trouxe a glória e toda a graça do Pai, e foi manifestada ao conhecimento do homem. E João falou: nós vimos e ouvimos e testificamos daquilo que nós conhecemos. Jesus falou que nós falamos coisas que nós conhecemos, que nós vimos. Mas o mundo não conhece o poder de Deus, conhece muito bem o poder de Satanás, porque quando passa perto de uma macumba, passa longe, porque tem medo de ser atingido por tal coisa.
passa em frente a uma igreja, faz sinal da cruz em reverência a um pedaço de pedra. Mas a palavra de Deus, o homem passa longe, escarnece, zomba, critica. Mas esta palavra, eles não têm conhecimento dela, porque esta palavra mata, esta palavra faz vivificar, esta palavra, ela julga o homem. Jesus falou: eu não vim julgar o mundo, mas se alguém, aqui na praça da rainha do bairro, se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, eu não vou julgar, mas já vai ter alguém que vai julgá-los. Essa palavra que tem pregado hoje, o há de julgar no último dia. Não é agora que você vai ver o resultado, não é agora que você vai ver a ira de Deus, com toda a ira e furor do Senhor. É no dia do juízo, porque Deus não vai colocar você lá e vai te interrogar, vai puxar seu laudo, a perícia Deus não vai fazer. Deus vai mostrar em milésimo de segundos tudo que você fez, desde o seu tempo de criança até o seu tempo de velhice. Deus vai mostrar tudo, o que você fez em oculto, atrás de 4 paredes, na rua, no oculto, debaixo de uma árvore, no esconderijo. Deus vai mostrar tudo, e você vai ver tal situação, e vai ficar calado, porque a Bíblia diz que vai ficar enmudecido, vai calar-se, e quem vai falar é Jesus. Em Mateus 7, versículo 21, Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos em teu nome os demônios, nós fizemos milagres em teu nome. Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado, já foi preparado para o diabo e seus anjos caídos. E por que o homem está indo para lá também? Porque o homem é desobediente, não honra o pai nem a mãe, que é o 3º mandamento. Aliás, o 5º mandamento: não honra, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Mas o ser humano, ele está nem aí para esta palavra, a palavra de Deus, que vai julgar o homem. Todos nós teremos que comparecer ante Jesus Cristo, e pode ter certeza que não vai estar lá Maria à esquerda de Jesus para poder te defender. Pode ter certeza, pode ficar despreocupado, que lá não vai estar Maria para poder te rogar naquele dia do juízo final, porque ela vai estar à direita do Senhor, porque à direita estarão as ovelhas, estará o trigo, e o Senhor vai ajuntar no seu celeiro, e os que estão à esquerda serão julgados com severidade, sem misericórdia, porque o juízo de Deus, fala o apóstolo Tiago, será sem misericórdia. Passará esse céu e a terra, o homem vai deixar de se existir, a criança não vai existir mais, porque a Bíblia diz lá no capítulo 20 de Apocalipse, que o céu e a terra, de cuja presença fugiu da presença do Senhor, que estava sentado sobre o grande trono branco. Sabe quem vai estar sentado? É Jesus, que hoje roga por nós, é Jesus que hoje é o nosso advogado, é hoje Ele que nos perdoa de nossa iniquidade, do nosso pecado. Mas naquele dia Ele vai se assentar e vai pegar todo vendedor, principalmente aqueles vendedores de estátua, os vendedores mercadores desta palavra, que usaram a palavra de Deus para poder enganar o povo dele. E a Bíblia diz que o meu povo erra por não ter conhecimento. O povo de Deus sempre errou, porque preferiram consultar aos deuses, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, buscando a lei santa de Deus. O povo lá embaixo estava adorando o bezerro de ouro, estava adorando estátua, estava adorando São Pedro, São Cosmo, São Damião, estava adorando estátua. E Deus falou para Moisés: ó, o povo lá embaixo já se corrompeu. O povo fez para eles um bezerro de ouro para adorá-lo. E cadê Arão, o sacerdote? Não fez nada. Moisés indignou-se contra Arão também, porque Arão não falou nada para o povo, não quis corrigir o povo. E por que os pastores não falam a verdade para o povo?
Tem crentes que estão infiltrados na idolatria do futebol. Ainda defende. O Neymar podia ter jogado melhor. O Cristiano Ronaldo, não sei porque que ele não está mal, que ele não está bem. Fica discutindo coisas terrenas. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno. Jesus falou que a igreja dele não pertence a este mundo. Nós somos forasteiros em uma terra estranha. O Brasil é estranho para nós, porque nós nascemos de novo. Todo aquele que nasce de novo, ele não é mais cidadão deste mundo. A cidade dele é permanente lá no céu. É uma nova pátria, porque a Bíblia diz pela boca do profeta Isaías: eis que Deus fará novos céus e nova terra. Deus vai fazer tudo de novo, porque o pecado sucumbiu o coração do homem. A mente do homem está cauterizada devido ao pecado. Não consegue ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o selo da nossa redenção. A promessa de Jesus, que ele rogaria ao Pai para que não nos deixasse órfãos. Ele falou: eu vou para o Pai, mas rogarei para que ele envie outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não vê e não pode receber, mas vós já o tendes, porque ele estará convosco, estará dentro de vós. O Espírito Santo de Deus, que Jesus falou que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Satanás já está condenado. E a Bíblia diz que aquele que não crê no Filho já está condenado. Por isso que os homens passam blasfemando no nome de Cristo. Eles pensam que está ofendendo a gente, pensam que está causando indignação em nosso coração, quando eles provocam, pensando que nós vai retribuir da mesma moeda, mas está enganado, porque Jesus nos deu o amor do Pai. O amor ama as coisas, ama o próximo, ainda que o mundo nos odeia, mas nós amamos o mundo, amamos as pessoas que no mundo estão, para que eles vejam o amor do Pai em nós. Por isso que a igreja é o sal da terra e a luz deste mundo. Paulo falou que permanece o amor, a esperança e a fé, mas dos três, o amor é o maior, é o principal. Mas cadê o amor entre a igreja? Cadê o amor entre o mundo? Não existe mais. Pai mata filho, filho mata pai, nora espanca a sogra e vice-versa. Filho mata o pai por pouca coisa, por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de coisas inúteis. E o homem corre só atrás das coisas que são perecíveis, são destrutíveis. O amor de Jesus nas pessoas não existe mais. Dizem que tem amor. Jesus falou que os próprios inimigos seriam os próprios da família. Os que se levantariam contra seriam os próprios da casa. Um dia Jesus estava pregando, e ele, anunciando à multidão, chegou um dentre aquela multidão e falou para Jesus: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando, está te chamando. Jesus olhou para aquele homem que falou isso para ele e perguntou, respondendo para ele: quem são minha mãe e meus irmãos? E eles não conseguiram responder. Possa ser que passou na cabeça deles: ué, mas nós viemos te falar que a sua mãe está lá fora e seus irmãos estão te chamando, e o Senhor nos pergunta quem é sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus virou para aqueles que estavam lá, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus: aqui está minha mãe, aqui está meu irmão e aqui está minha irmã. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Não é quem vai à igreja, não é quem dá dízimo, não é quem dá oferta, não é quem toma santa ceia, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus falou: sereis meus amigos se fizer tudo o que eu vos mando. Mas as pessoas não querem fazer o que Jesus mandou, quer fazer o que o diabo manda. O diabo manda roubar, ele vai e rouba. O diabo manda matar, ele vai lá e mata. O diabo manda ele adulterar, ele vai lá e adultera.
O diabo manda ele prostituir, ele vai lá e prostitui. O diabo manda ele fazer coisas obstinadas, ele vai lá e obedece. O diabo manda ele beber cerveja, ele vai lá e bebe. O diabo manda ele fumar uma maconha, ele vai lá e fuma, para poder aliviar os seus aromas. Mas ele esquece que Jesus falou: se você fizer tudo que eu vos mando, sereis meus amigos. Não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como você amar este mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. O apóstolo João falou que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Tiago também escreveu na sua epístola: aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Eles fazem voluntariamente inimigo de Deus. E como eu li aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta toda a ira de Deus sobre os filhos sobre os homens que praticam impiedade e injustiça. É do céu que vem toda a ira de Deus. Salmo 7, versículo 11: Deus é um Deus que ira-se todos os dias. E por que Deus não te matou ainda? Por que Deus não matou você? Sabe por quê? Porque a graça e a misericórdia dele estende-se a cada manhã. O profeta Jeremias falou no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. É por isso que Deus não matou você ainda, porque Deus quer que você se arrependa e encontre nele salvação. Porque Pedro falou na sua pregação que nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelos quais os homens devam ser salvos. Só Jesus salva o homem da condenação do inferno. Só Ele pode te livrar da ira futura. E por que você ainda está crendo em Maria? Está crendo em reza de Ave Maria? Por que você pendura um terço no pescoço e pensa que está sendo abençoado por Deus? Você não sabe que isso é a arma que matou o Filho de Deus? Porque se você, como homem, não conseguiria levar um 38 ou uma metralhadora que matou seu filho numa guerra pendurado no seu pescoço, por que você carrega a arma que matou o Filho de Deus no pescoço seu? Porque este mundo odeia Jesus. A Bíblia diz que Jesus seria negado por essa geração, seria odiado por essa geração que só promove o homossexualismo, geração que só promove o lesbianismo. Essa geração de hoje só promove cachaça, sexo fora do casamento, e pensa que Deus está se agradando. Sexo ilícito é quando o homem deita com uma mulher e fazem sexo fora do casamento. Então você tem que, em vez de se ficar abraçando, em vez de ficar namorando para lá e para cá, coloca um compromisso sério, casa-se, porque é melhor casar do que ficar abraçando. O apóstolo Paulo falou. Mas por que não querem casar? Porque não querem ter compromisso sério, porque não querem viver uma vida fiel com a esposa, porque quer viver os prazeres deste mundo. É melhor ficar com uma e com outra, ficar com 10, com 20, do que ficar com uma só. Porque Paulo falou que o homem não se contenta com nada. Ele não consegue ter uma mulher, quer ter duas. Não consegue ter um carro, quer ter dois. Não consegue ter uma casa, quer ter duas. O homem não se contenta com nada. Nada está bom para o ser humano. É a cobiça que vem do coração. E Jesus falou para um jovem rico: vende tudo que você possui, dá para os pobres. Porque ninguém compra Deus com dinheiro. Você pode ter certeza que a sua salvação não será com dinheiro que você vai alcançá-la. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Aí o artista famoso, a celebridade do Brasil, o Gugu Liberato, que morreu agora há pouco tempo, há poucos dias. Os homens estão pensando, porque ele foi uma boa pessoa que ajudou meio mundo de pessoas aqui na terra, meio mundo de pessoas, que ele está num bom lugar. Se ele não morreu e não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele está agora no inferno, acordou no inferno. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta ser milionário, ser bilionário, como aqueles caras lá da Arábia Saudita, lá do Emirados Árabes. Não adianta ser bilionário, tem muito dinheiro, mas em Deus tem falta de paz, falta de graça, falta de benevolência, falta de beneficência, falta de benignidade. Para Deus, o que Deus quer é um coração contrito e arrependido. Deus quer que o homem pratique obras dignas de arrependimento, frutos de arrependimento.
e que o homem procure os frutos do Espírito Santo, a bondade, a mansidão, a temperança, a benignidade, a longanimidade, a paz, o amor, o gozo e a fé. Deus quer que o homem exerça isso e viva em paz, porque até diante dos ímpios, Deus faz com que o homem ímpio tenha paz com seu servo, com aqueles que fazem a sua vontade. Buscar-me-eis, é isso que Deus quer que o homem faça. Buscar-me-eis e me achareis, mas tem que ser de todo o coração. Era um dos mandamentos de Deus, o primeiro maior mandamento da lei de Moisés, e que Jesus no Novo Testamento resumiu em 2: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas o homem ama o futebol de todo o coração, porque dá vida pelo futebol, acorda cedo para jogar bola, acorda cedo para adorar os demônios, mas quando é para buscar Deus, ele retém o coração, fecha a porta do coração, porque é o próprio Jesus que está batendo. Não sou eu que estou querendo invadir o seu coração para fazer morada e coabitar contigo. É o próprio Jesus que está oferecendo a presença dele, e é de graça, não precisa pagar. Mas os homens estão pagando para ver a alma ir para o inferno. Os homens estão pagando para ver o fim triste que eles terão. Os homens estão pagando para ver a ira de Deus recair sobre eles. Não quiseram se arrepender, porque não quiseram deixar de adorar os seus demônios, os seus ídolos. Aí falou: nosso ídolo foi embora, tão novo, 60 anos, morreu, tão jovem, está na flor da idade, morreu, está lá no céu. E ainda tem uma notícia que diz que uma vidente falou como foi a chegada de Gugu lá no céu. Foi boa, foi em paz. E fala para os que estão lá na terra, os meus familiares, que eu estou no lugar de paz. Mentira do diabo, é feiticeiros, agoreiros. E a Bíblia diz que os feiticeiros serão lançados no fogo eterno. Aí o diabo vem com astúcia cilada para poder introduzir os homens que ficaram aqui na terra para o mesmo destino que aqueles que já foram. Lá no inferno o rico estava clamando: Pai Abraão, peça a Lázaro que sai daqui do inferno, sai daqui do seio de Abraão e vai lá na terra e pregar para os meus familiares, para que eles não venham para este lugar de tormento. Sabe o que é isso? É ele pedindo uma oportunidade só, não mais para ele, porque para ele não tinha mais jeito. Abraão falou: não tem como você sair daí e vir para cá, tem tão poucos que estão aqui e ir para aí. Mas ele se lembrou que havia na terra uma família, um pai e 5 irmãos, e ele falou: peça lá a Lázaro que vá lá e pregue para eles, dá testemunho. Mas Abraão falou: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ele tem os salmos, ele tem o servo de Jesus Cristo pregando o evangelho. Ainda que o morto ressuscita e vai lá e pregar para eles, eles não vão acreditar. Ainda que saia um morto da sepultura e venha para os seus familiares pregar, dizer que lá no inferno não é bom, dizer que para você sair da cachaça, sair da maconha, sair da prostituição, você não vai crer, porque o coração é endurecido igual pedra. Mudaram a verdade de Deus em mentira. É por isso que as religiões fazem sucesso, por isso que os falsos profetas fazem sucesso hoje em dia, porque eles não pregam a verdade. Porque se pregar a verdade, um sai para lá, o outro sai para cá, e assim a multidão baixa a cabeça e vai embora. Os discípulos, e aí nem os 12 que está lá, se fica um, é muito, porque é poucos que estão interessados realmente em morar no céu. Jesus falou assim que poucos serão salvos, poucos conseguirão entrar pela porta estreita e o caminho apertado. É poucos que serão salvos, porque nem todos querem atentar em obedecer a voz do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a mensagem do Evangelho. Como eu li, que não só são dignos de mortes os que tais coisas praticam, como aqueles que consentem. Se você é a favor do homossexualismo, você consente também, e você é digno de morte. Se você defende aquilo que a Globo promove, principalmente o homossexualismo, a homofobia, a Globo promove a traição, a Globo promove o adultério, a prostituição, as bebedeiras, ou não só a Globo, mas como todas as emissoras
tudo promove o engano, para que o homem se iluda e viva na ilusão. E os homens valorizam seus artistas, os artistas de Hollywood. Então, ou você fica com Jesus, ou você fica com seus ídolos, ídolos do funk, ídolos do futebol, ídolos da música, do gospel, da religião, da política, do rock and roll. Ou você que escolhe, você fica com os ídolos. Mas se você ficar com Jesus, você não vai morrer. E ainda que morra, ressuscitará no último dia da ressurreição dos justos. Porque os justos não provarão a morte. Está escrito que eles resplandecerão como a luz do sol, mas o ímpio se desfará como cinza. E Deus te abençoe em Jesus.